Porque, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Graça e muita paz, pequenos deuses. Salmo 82, João capítulo 10 e outros livros também fala exatamente a respeito de que somos pequenos deuses. Por isso é que Romanos 5,17 diz que nós estamos reinando em vida. Nessas e outras aí é meio complicado, porque muita gente, muitos de nós assim não vive isso, né? Eu fiz aqui um pequeno esboço, como sempre, para não esquecer nenhum detalhe. Vamos a ele. Sem dúvida, fomos chamados para reinar em vida. Todo filho de Deus foi um dia escolhido por ele, não para viver debaixo de tradições religiosas cerimoniais, mas sim para viver no poder da palavra viva e eficaz, a sua eterna graça. Ele não chamou, nem jamais chamaria seus filhos para viverem em miséria, fracassados, cheios de fobia, debaixo de pressão, desesperados. Chamou sim para reinar em vida. Romanos capítulo 5, versículo 17. A Bíblia também afirma que a criação de Deus aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos dele. Isso está em Romanos capítulo 8, verso 19. Romanos 8, verso 19. Mais uma vez eu digo e repito, se eu tivesse condições de dar para cada ser humano do mundo todo uma Bíblia, eu daria somente com os livros, com as cartas, as epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Porque nela você tem todo o entendimento. Se os pastores conhecessem, alguns conhecem, né? Mas jamais vão pregar a respeito. Porque senão você nunca mais vai na igreja. Aí fica difícil para ele. Em outras palavras, tudo que existe, ou seja, o universo inteiro está aguardando que você e eu, pelo Evangelho da Graça, assumamos nossa verdadeira identidade e que também façamos uso da autoridade que essa identidade nos permite, manifestação esta que comprova o poder, a majestade, a glória, a força e a autoridade dos eleitos de Deus. Está escrito também na palavra do Senhor que o povo dele é e está completo, abençoado, feliz, próspero, reinando em vida. Entretanto, quando olhamos ao nosso redor, acabei de falar isso no começo, né? E até para nós mesmos, percebemos que mais de 99,9% dos filhos de Deus vivem fora dessa realidade. Vivem escravizados por doutrinas e mandamentos de homens, supondo estar pagando o preço que já foi pago na cruz. E o sistema religioso pagando o preço é dízimo, oferta, né? Que nada mais passa do que alimento. Sem saber que o mesmo já foi pago por um só sacrifício. Isso tudo nós lemos em Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Hebreus 10, 14. E por assim agirem, vivem mesmo inocentemente em atitudes que tentam, como se fosse possível, invalidar o que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. E assim vivem todo dia, por vezes o dia todo, afrontando o Espírito da graça de Deus através de correntes de sal ungido, grão de feijão por R$ 1.000, óleo ungido, arruda, mel, vassoura, corrente dos 300 e tantos pastores, rosa de Israel, água
benta após a oração, figueira santa de Israel, quebrar de maldição e tantas outras práticas estranhas que nenhuma delas tem na Bíblia. Se alguém encontrar, deixa aqui nos comentários, ou entre em contato no meu direct, ou então até mesmo diretamente no meu WhatsApp, porque eu não encontrei. E olha que eu já li vezes e vezes, dezenas e dezenas de vezes a Bíblia, e não encontrei. Vamos lá. Segundo a qual quem faz tais sacrifícios desconhece por completo a herança dos salvos e está vivendo em confusão total. Está vivendo sob a cobertura do pacto da lei de Moisés, né? O antigo pacto. Mesmo são sendo malditos, amaldiçoados, estão vivendo debaixo de maldição. Onde é que está isso? Ele fala para mim, debaixo de maldição. Então eu sou amaldiçoado? Em Gálatas capítulo 3, versículo 10 diz que sim. Diz que você está. Se você faz tudo isso que eu acabei de ler agora, você está. Eu sinto muito, mas está. Venha correndo para o Evangelho da Graça. A igreja que vai impactar o mundo não é que você está indo, é que você está sendo. Entendeu? A igreja que vai impactar o mundo não é que você está indo, é que você está sendo. Exato. Sabe por quê? A graça é a desgraça da religião e vice-versa, né? A religião é a desgraça da graça. Vamos lá. Todo filho de Deus, ele precisa saber que ele levantou o povo da graça. Isso em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça sois salvo. E eu creio nisso. Creia você também. O povo que passou a viver em perfeita vitória, em triunfo total, e que não vive mais em servidão, em sacrifícios e ordenanças, que não vive mais mendigando bênçãos, subindo em montes, fazendo vigílias e tantos outros sacrifícios mais, que só servem para a satisfação da natureza carnal. Colossenses capítulo 2, Colossenses 2, 20 a 23. Está servindo a carne, não a Deus verdadeiro. Deus levantou o povo com os olhos do coração, entendimento, iluminados. Também no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 8. Veja que tudo que a gente fala, a gente exemplifica, ilustra com o versículo. Então são minhas palavras, mas elas significam a mesma coisa. Foi o entendimento que Deus me deu em relação à sua palavra. Como eu sempre digo também, você não tem obrigação nenhuma de concordar comigo. Às vezes você concorda com o sistema religioso e não concorda comigo porque pensa que isso é da carne. Eu sou herege, desigrejado. Sendo que a realidade é bem outra. Se você está discordando de mim, eu sinto de dizer, entendeu? O livro de Mateus fala que quando você vai à igreja buscar Jesus, você está indo, como nós já falamos, né? Ele não habita em templos feitos por mão de homens. 17, 24 a 28 de Atos, 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17, 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. Todas essas passagens dizem que ele não habita em templos feitos por mãos de homens, habita em você. Eclesiastes 1,4 fala que a carne é fraca, o espírito está pronto. Por exemplo, quando você morrer, logicamente que a carne vai ficar e o espírito vai voltar. Então presta bem atenção. Eu já dei um exemplo aqui, assim, eu morei muitos anos no Japão e pretendo voltar. Então é a mesma coisa. Você tem que entender que a carne
vai para a sepultura, que chamam de inferno, né? Se você procurar aí no Dr. Google, vai ver que inferno não passa de sepultura. Então a carne vai para a sepultura, certo? O espírito volta para Deus. Então se fala que volta porque já esteve lá. Eu vou voltar para o Japão porque eu já estive lá. Ok? Deu para entender? Perfeito, então vamos lá. O povo que conhece e vive o pacto das melhores e superiores promessas e, como consequência, melhores e superiores realizações, isso a gente encontra também em Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Veja o porquê. Todos os versículos das promessas de Deus já foram cumpridas e estão descritas. Eu li aqui Efésios, Hebreus, Romanos, Gálatas, olha aí, novo pacto. Não que a gente tenha que anular o antigo, mas o antigo é uma sombra do novo. O antigo, para dizer a verdade, foi escrito em Mateus capítulo 15, verso 24. Diz que Jesus de Nazaré, ele veio somente para os judeus. Você é judeu ou gentil? Eu tenho uma pregação, eu não me lembro quando, já vai fazer um tempinho, que fala a respeito do filho da livre e filho da escrava, Sara e Agar. Filho da escrava, Agar, é lógico, né? Onde Sara foi ajudar Moisés e, enfim, ela foi ajudar seu esposo e tudo mais e tal. Dormir com Agar e nasceu Ismael, e a gente sabe ver aí o que está acontecendo hoje. Então, a realidade é que não creram nas promessas de Deus, sendo que logo em seguida veio Isaac. Mas até então, as pessoas, hoje, como eu sempre falo, 99%, 95%, para não dizer 100% dos pastores, desses pregadores que não passam de sacerdotes, existem muitos homens bons, eu sei disso. Eu conheço muitos, mas conheço outros pilantras também, né? Todos esses, mais de 95%, só pregam o antigo pacto. Tudo que você vai falar, presta atenção, se você ainda pertence, ou se você já pertenceu, né, graças a Deus, ao sistema religioso, você sabe muito bem disso aí. Tudo isso que a gente disse aqui, mandamentos de homens, né? Que as voltas, o muro de Jericó, Inhém, Rosa de Saron, só prega só o antigo pacto, você não vive lá. Você vive hoje aqui, você vive em 2021. Você não vive no primeiro século. Em Filipenses, no capítulo 3, fala a respeito de que você prossegue. Paulo está dizendo que ele prossegue para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação. Prossegue, não retrocede. É difícil as pessoas entenderem, mas não tem problema não. É o que eu sempre falo. Eu fico até feliz quando alguém discorda de mim. Diz que não, meu pastor falou que é assim, 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 que está na Bíblia. Onde? Está no Antigo Pacto, né? E foi ele que disse. O meu pastor também disse, Jesus Cristo. E ele está dentro de mim. Tá certo? Se você é um filho de Deus, ou filha de Deus, né? Entende-se, quando eu falo filho, entende-se filha também. Se você é um filho de Deus, a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do bom pastor, que é Cristo Jesus. É possível que você também, assim como eu, né, seja cansado de viver como escravo desse sistema religioso, seja qual o nome ele tenha. Se você se encontra assim, então chegou a hora de conhecer e viver a verdadeira posição em Cristo Jesus. Chegou a hora de verdadeiramente você entender e reinar em vida. Reinar em vida. Eu declaro que Deus já iluminou os olhos do teu entendimento
Então seja muito bem-vindo. Meu conhecimento que liberta, que é a graça de Deus. Muitos, todas as vezes que a Bíblia fala a respeito de que, em Mateus acho que 26, 28 também, diz que essa libertação, essa salvação, ela foi para muitos, né? E muitos é bem diferente de todos. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 3 também diz que a fé não é de todos. Então tem gente que hoje, assim como eu já estive, 28 anos dentro desse sistema, eu nada disso entendia, nada disso. Eu tenho também, logo no início, que esse canal é novo, eu também tenho uma pequena palavra, que foi a pandemia que me trouxe ao conhecimento da graça, ao verdadeiro evangelho. Por quê? Com esse negócio de você não poder ir mais na igreja, ter que se recolher, ajuntamento e tudo mais e tal, né? Então, você sai da igreja, mas não sai da presença de Deus. Não sai da presença de Cristo. Porque Ele já está em você. Então, nessas e outras que você vai lendo, vai pesquisando, aí você vai descobrindo, assim como Martim Lutero, né? Que escreveu aquelas teses, né, naquela época. Ele descobriu sozinho, lendo a Bíblia. E assim você vai descobrir também. Porque esse Jesus que mora em você, que habita em você, que está todos os dias com você. Eu não vou dizer que eu não erro, não. Eu erro bastante. Mas ontem uma pessoa perguntou para mim a respeito de que já tinham perguntado para mim a respeito, mas eu preguei a respeito também sobre Lázaro, né? Tem uma pregação anterior aí sobre Lázaro. A pergunta foi: escuta, se você fala a respeito da graça e tal, então, se o povo fala, o povo, hein, fala que, principalmente na televisão, que ele tem impacto, que não sei o que e tudo mais e tal, tá bom, esse é o povo, é a televisão que está falando. Agora vamos para a Bíblia. Ah, você não sabe onde está na Bíblia? Ok, então vamos lá. Se você procurar saber, e isso tudo, esses versículos que a gente fala, é sempre bom, né? Se alguém for algum seguidor e que gosta que ouve a minha palavra, a palavra de Deus aqui desse canal, então anote, por favor. Anote e depois leia, mas leia o capítulo todo, porque texto sem contexto é um pretexto para heresia. Tá certo? Então vamos lá. Vamos falar assim, todos, quase todos, né, conhecem a respeito de Paulo. Paulo era um perseguidor de cristãos e tal, ele matava, né? Um dia, a caminho de mais uma matança, né? Jesus catou, belezinha. Não o matou, não o matou. Essas 14 cartas de Romanos a Hebreus, a revelação que só foi dada a Paulo, olha, a Paulo, que foi o seguidor, o perseguidor, né, dos cristãos. São nessas 14 cartas que eu insisto em dizer, mas só foi dada a Paulo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, 2, 3, né? Você vai ver, perdão, vai entender isso direitinho. Então, tudo que a gente fala, a gente ilustra com uma passagem bíblica. Então, se isso não aconteceu com Paulo, tem muitas outras passagens onde Deus não matou. Teve uns que aconteceu, mas a gente tem que ler o capítulo todinho para a gente saber por quê. Lembra-se que em Romanos 9, capítulo 3, Romanos capítulo 9, versículo 3, está falando de Jacó e seu irmão, que Deus amou um e odiou o outro. Eles nem tinham nascido ainda, nem tinham feito bem ou mal, mas isso é de Deus. Segundo o meu entendimento, em Isaías 45, 7,
fala também, falando para dizer a verdade, fala para Ciro, né, o livro, a carta todinha para Ciro. Fala que ele criou o justo e o ímpio para o dia mau. Então ele faz todas as coisas e faz todas as coisas. Então existe, veja bem, outra coisa que a gente fala também, lembra-se de Moisés, que Deus o escolheu. Eu costumo até contar uma historinha, mais ou menos, que ele, como príncipe, né, do Egito, ele já não gostava de injustiça. Tanto é que, de repente, um servo lá, batendo no escravo, ele foi e o matou com uma pedrada. Aí isso não está na Bíblia, mas eu, lendo essa passagem, eu entendo o seguinte: Deus olhou lá de cima e falou assim: bom, eu tenho meu povo escravo no Egito, né? Tem que ser liberto. Eu acho que eu vou usar esse camarada, porque esse camarada aí, ele não é fã de injustiça, é esse mesmo. E não imputou pecado a Moisés. Porque, na realidade, as pessoas hoje, elas entendem que Lázaro, ele está em pecado por fazer o mal, não está certo, de jeito maneira, não estou fazendo apologia para isso. Mas que quando ele morrer ele vai para o inferno, que não existe, já foi até abolido, que não existe. Em Jerusalém tinha um lugarzinho lá que ardia em fogo, enxofre, jogavam corpos, animais tal. E ele não se apagava. Então por isso que fazia esses desenhos, essas apologias de um diabo chifrudo, com tridente, com não sei o que, a pessoa ardendo em fogo e tal. Hoje é um local turístico ao lado de Jerusalém. Tudo isso é falta de conhecimento. Então eu não estou falando aqui que Lázaro está certo, mas quando as pessoas falam que por um acaso ele está fazendo assim, ele está cometendo um pecado, ele está cometendo um erro na carne. Gálatas capítulo 5, 19 a 21. Então, Lázaro é tão ruim que quando morrer vai para o inferno. Como eu já disse, inferno não existe. Segundo a Bíblia, não existe. Então ele vai ter que pagar aqui, tá certo? Quantas pessoas que faleceram por suas mãos são pessoas que, por um acaso, talvez, para que você entenda, talvez, eu digo talvez, para que você entenda, elas já tinham um tempo determinado para nascer, viver e morrer. E como que ela vai morrer? Ou de doença, ou alguém vai matar. Alguém vai tirar a sua vida. Então, não existe esse negócio de bala perdida, que não sei o quê. Não existe. Existe bala achada. Ué, ela vai por aí, ela vai encontrar alguém que estiver na frente. Agora, vai saber se é você ou eu, ou sei lá quem, na frente. Isso de tudo que ele determinou foi ele. Bom, eu só quero que você entenda o seguinte, que esses erros, leia Gálatas 5:19, Gálatas 5, capítulo 5, verso 19, 20 e 21. Leia para você entender direitinho que essas pessoas não entrarão, herdarão o reino, mas elas são salvas. Pessoas que já foram. Cristo morreu por essas pessoas também. Então não é porque você comete erro que você vai. Não. Aí você comete um monte de. Aí tá bom, vai. Sexta-feira você vai no centro de macumba. E no domingo você vai para a igreja se santificar. Sai de um e vai para o outro. Não está resolvendo nada. Mas é difícil. É difícil. Tanto é que às vezes quando a gente fala a respeito, o que acontece? As pessoas se irritam, o coração infla e tal, e herege e não sei o que, tudo, porque ela crê que está lá naquelas quatro paredes a solução. Igreja não salva ninguém, pastor não salva ninguém. O único que pode fazer isso é Jesus Cristo, que já está em você, que já salvou você. É isso aí que a gente tem que entender. Tá certo? Veja só. Deixa eu ver aqui, nós vamos encerrar da seguinte maneira. Nós já falamos aqui, mas vamos. Romanos capítulo 6,
Romanos 6, 3. Uma outra pessoa perguntou para mim também, a gente é bastante questionado em relação a isso. Ela perguntou para mim, ela falou assim, onde é que você se batizou? Eu falei, olha, no sistema religioso, eu me batizei 4 vezes. Hoje eu entendo por quê. Falou, mas legal, e como é que foi? Porque eu estou me preparando, estou estudando, estou na escola de batismo e tudo mais e tal. Aí eu disse para ele, tem uma Bíblia no celular, várias, aliás, eu disse para ele o seguinte, se você lê assim constantemente a Bíblia, aí ele falou para mim o seguinte, falou, não, porque quando eu vou na igreja o pastor lê, ele interpreta, tá tudo certo. Olha aí, vê? A Bíblia está aí para todo mundo. Você tem que, é um manual do ser humano, né? Porque ali você tem, em Deuteronômio 28, você tem 2 caminhos, né? O da vida e o da morte. Mas Deus está te aconselhando, fala, ó, esse é o da morte e esse é o da vida. Eu, se eu fosse você, eu seguia esse, o da vida. Agora cada um faz aquilo que bem entende, porque Deus não criou você como um robô. Você tem livre escolha. Quer fazer o mal, faça o mal, mas você vai pagar por ele, tá certo? Hoje na graça, as pessoas falam, então quer dizer que eu não preciso ir mais na igreja, ler a Bíblia, orar, posso meter o pé na jaca. Se fizer isso, leva do engano, meu querido, porque você vai pagar e caro, na carne, vai sofrer na carne. Por que existem vários homens de Deus, pastores, que diz que na igreja não entrava Covid-19? Porque ali habitava o Espírito Santo. E de repente está aí, ó. Morre e não morre no hospital com Covid. A palavra de Deus é bem clara. Romanos capítulo 11, versículos de 33 a 36, diz que foi tudo feito por ele, para ele e para ele. Não. Por ele, para ele e nele. Então não existe. Não vem com esse negócio de você pode ter o dinheiro que for, não vai dar certo. E esse irmão insistiu no batismo. Eu peguei e falei para ele, bom, hoje eu entendo que esses 4 batismos, porque eu me batizei numa igreja, essa igreja falou que, aí eu fui para outra, que o pastor começou a adulterar, começou a fazer um bocado de coisa, eu fui para outra, o batismo não valia nada, porque essa igreja estava em pecado e tal, eu batizei de novo, e assim por diante, todas elas, né? Mas o real é esse aqui. Romanos 6, capítulo 6, versículo 3. Vamos lá. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Vamos ler novamente? Isso dependendo da tradução, ok? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Tem alguma coisa a ver com o que a gente falou agora há pouco, não tem? Pois é, a partir do momento que você vai estudando e lendo com entendimento, não com zelo, é desse jeito que vai acontecer com você. Agora vamos encerrar com essa passagem aqui. É uma passagem linda, maravilhosa. Efésios capítulo 1. Vamos lá. Efésios 1, 3, 4 e 5. Vamos ler, vamos começar pelo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Prestem bem atenção. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais
nos lugares celestiais em Cristo. Agora, para os futuristas, né? Aquele que está esperando um Cristo, que não sei o que e tudo mais e tal. 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes do seu pai conhecer a sua mãe, ele já te conhecia. Ele já tinha escrito tudo sobre você. Futuristas também. No verso 5. E nos predestinou. Predestinou é o quê? É passado ou é futuro? Porque os futuristas falam que, né, a predestinação, então aquela história do sistema religioso, e vamos que vamos. Eu também caí muito nisso aí, não entendi. Então vai ficar esperando, ficar olhando para o céu, vai dar torcicólogo e assim por diante. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Tantas e tantas passagens. Oh, depois que nós lemos isso aqui, no mesmo livro de Efésios, no capítulo 2, nos versos 8, vamos lá, 8 e 9, isso para encerrar, ok? Vamos lá. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Bom, eu só quero dizer que para as pessoas que a Bíblia é muito enfática em dizer esse verso que nós lemos agora, Efésios 1:4, que ele nos escolheu. Então, 15 e 16 de João também. Muita gente fala assim que não, quando eu não prestar mais, eu vou aceitar Cristo. Então, não tem aceitar Cristo. Não é você que escolhe. João 15,16. Não fosse vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Tá certo? Ok? Que Deus fale ao seu coração grandemente. Deus, não o sistema religioso. Deus foi, é e será eternamente contigo. Faz algum comentário aqui, se aprovou, se não aprovou. Enfim, não tem problema não, tá bom? Graça e muita paz e até a próxima.